Nosso tema de hoje trata a respeito do perdão aos inimigos. Vamos, na verdade, muito mais do que falar, vamos tentar perdoar os nossos inimigos aqui hoje. É possível? É possível. Vamos buscar, por meio da parábola do bom samaritano, um recurso prático para que nós saiamos daqui perdoando os nossos inimigos. E nós vamos conseguir. Perdoar inimigo não é fácil, mas nós vamos conseguir. Estava Jesus conversando com seus discípulos e um doutor da lei perguntou a ele o que era necessário para que a pessoa pudesse ter a vida eterna. E Jesus devolve essa pergunta com outra pergunta: o que é que está escrito na lei? E o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Só que o doutor da lei fez essa pergunta porque queria testar Jesus. Jesus então respondeu: então faça isso e viva e viverás. Mas o doutor da lei voltou com o segundo questionamento: mas como é possível fazer isso? Quem é o meu próximo? Jesus, aí agora, ele não tinha certeza a respeito do próximo. Ele sabia a resposta da primeira pergunta, mas não sabia a resposta da segunda pergunta. E a segunda pergunta é: quem é o meu próximo? E Jesus conta uma história. Alguns intérpretes da parábola do bom samaritano afirmam que não se trata de uma parábola. Se trataria de uma história verídica, de um acontecimento real, algo que realmente aconteceu e Jesus resolveu narrar. Nós consideramos realmente essa história uma parábola, devido às suas características. Vamos ver. Jesus conta que descia de Jerusalém a Jericó um homem que foi assaltado, agredido, despido e ficou à margem do caminho, necessitando de muita ajuda. Ensanguentado, o homem estava semi-morto. E Jesus narra que por ali também desceu de Jerusalém para Jericó um sacerdote, que passou sem oferecer qualquer auxílio àquele homem que se encontrava à beira do caminho. Depois, descendo de Jerusalém para Jericó, um levita, que era também uma pessoa religiosa, passando por ali, não prestou auxílio àquele homem. E depois, passou um homem, um samaritano, que estava em viagem. Ele não estava descendo de Jerusalém para Jericó, estava em viagem. E sentiu compaixão por aquele homem e desceu do seu animal e foi prestar auxílio. Inicialmente passou um óleo nas feridas, depois vinho para limpeza, asepsia, e depois montou o homem no seu animal
evidente que deve ter vestido esse homem com alguma roupa. E evidente que o homem foi no animal, provavelmente um cavalo, e esse samaritano foi a pé. Na primeira hospedaria, hospedou-se, hospedou o paciente, e no dia seguinte deixou 2 denários para que o hospedeiro pudesse cuidar, pudesse atender às necessidades daquele homem até o seu retorno. E ele recomendou que, se alguma coisa a mais pudesse necessitar, ele completaria a posteriori. E Jesus pergunta ao doutor: quem foi o próximo daquele homem que estava necessitando de socorro? O doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia. Então Jesus disse: também vá e faça o mesmo. É dessa forma que nós vamos perdoar os inimigos, agindo conforme o bom samaritano. Mas antes do nosso exercício, vamos fazer um exercício de perdão. Vamos fazer uma interpretação rápida sobre isso. Na parábola diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade santa, cidade da oração, o símbolo da religião judaica. Jericó, uma cidade considerada amaldiçoada, materialista, cidade dos jogos, dos divertimentos. Então aquele homem descia, ou seja, estava numa descida espiritual, estava numa derrocada espiritual, deixando uma coisa santa para se envolver numa coisa, entre aspas, desrespeitosa perante a lei divina. Estava numa queda moral. E nessa mesma queda, passando por ali, ou seja, 3, o homem que foi assaltado, depois um religioso, aquele que sabe, mas que naquele momento também estava numa queda espiritual, e depois um outro religioso, primeiro um sacerdote, depois um levita, que era um estudioso das religiões, alguém que estaria se preparando para no futuro ser um sacerdote. Por que considero isso uma parábola? Porque Jesus se utilizava do número 3 para comunicar. O recurso pedagógico do 3. 3 desciam ou desceram de Jerusalém para Jericó. E 3 passaram à margem do homem que estava doente. Só que um o auxiliou. Então nós temos 2 3. 3 descendo, 3 em queda moral, e 2 em queda moral, e um que estava em viagem. O texto da parábola é esse. O samaritano não descia de Jerusalém para Jericó. O samaritano estava em viagem. Jesus deixou bem claro isso. Em viagem. Sentiu compaixão. É o que precisamos sentir pelos nossos inimigos. Compaixão. Não dá para perdoar sem compaixão. E daqui a pouco nós vamos perdoar os inimigos, porque nós vamos conseguir sentir compaixão deles. E aliás, mais do que compaixão, nós vamos sentir gratidão. Ele inicialmente passou óleo. O óleo é para amenizar a dor da ferida, amenizar a dor, e depois o vinho para limpar, e depois envolveu em ataduras, em faixas, provavelmente pano,
fez um curativo emergencial. Então ele fez 3 coisas: óleo, vinho e enfaixou. E depois vestiu. Só que aí Jesus não diz que ele vestiu, mas se o homem estava despido, ele não montou no animal despido. Então a roupa para que ele pudesse ir até a hospedaria. Então Jesus está nos dando aí o roteiro completo de caridade: assistência emergencial e depois assistência integral. O homem passou a noite na hospedaria com o paciente, deu do seu tempo e no dia seguinte deixou 2 denários. O número 2 simboliza o companheirismo, o auxílio, segundo Pitágoras. 1 denário dava para comprar 8 quilos de pães. 1 denário correspondia ao valor que um trabalhador ganhava no dia de trabalho. Ele deixou 2 denários, então dava para comprar 16 quilos de pão ali, para atender às necessidades do seu paciente, do seu protegido. E esse é o próximo. O nosso inimigo é o nosso próximo. O nosso próximo é aquele que está no nosso caminho. Agora vamos pensar nos nossos inimigos. Sugiro aos irmãos que fechem os olhos, sentem com a coluna reta e vamos perdoar os nossos inimigos. Vamos treinar. A partir de hoje vai ficar mais fácil. Muito bem. Antes de pensarmos nos nossos inimigos, todo mundo com os olhos fechados, vamos pensar na pessoa que nós mais amamos, que nós temos um profundo sentimento de amor. Não podem ser 2, só uma pessoa. Aquela pessoa, se desencarnar agora, nós vamos chorar até acabar a lágrima. Aquela pessoa que nos arranca lágrimas quando está distante. A pessoa que mais amamos na vida, porque tem essa pessoa. Todo mundo tem essa pessoa. E vamos imaginar e pensar nessa pessoa. Todos nós. Imaginemos essa pessoa. Como ela é tão cara para nossas vidas. Pode ser um filho, uma filha, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, um amigo, uma amiga. Como essa pessoa nos toca a alma. Que afinidade profunda. Essa pessoa é a pessoa que mais amamos na nossa vida. E agora imaginemos essa pessoa, pelo poder da imaginação, como já dizia Albert Einstein. A imaginação se aprende mais com ela do que com os livros. E vamos agora imaginar que essa pessoa caia nas mãos de assaltantes, de ladrões, e essa pessoa receba toda a agressividade que aquele homem recebeu indo a Jericó. Imaginemos que essa pessoa que amamos tanto está ferida, está ferido, ensanguentada, despida, semi-morta. Imaginemos essa pessoa que amamos tanto numa situação semelhante àquela. Pela imaginação é possível. Imaginemos, e não estamos lá para dar o auxílio, e não estamos ali para prestar socorro, passando tantas pessoas, e ninguém presta o auxílio a esse ser amado por nós, e ninguém se sente condoído, compadecido, e o sangue se espalha pela estrada. O sangue da pessoa que nós mais amamos. De repente, passa por ali uma outra pessoa
Agora vamos pensar no nosso inimigo, ou numa pessoa que não gostamos, numa pessoa que não queremos nem aproximação, numa pessoa que nos traiu, numa pessoa que nos feriu, uma pessoa que mostrava ser uma coisa e depois foi outra. Mas que pessoa mais contundente! Como é difícil gostar de uma alma dessa! Como é difícil perdoar e confiar num ser desse! Até a aura muda de cada um de nós. Agora vamos imaginar que esse inimigo, esse desafeto, esse intolerante, esse antipático, essa pessoa tão distante, para no meio do caminho, está também indo a Jericó, observa à beira do caminho o nosso amado, a nossa amada, se aproxima desse ser que nós mais amamos. Esse desafeto, esse antipático, essa antipática, se aproxima da pessoa que nós mais amamos e começa a limpar-lhe as feridas, deitando óleo, agora o vinho, enfaixando as feridas das pernas, dos braços, do pescoço, da cabeça. O corpo todo está em chagas. E esse inimigo está ali, cuidando desse nosso ser mais amado. Monta no animal, leva essa pessoa para uma hospedaria, chegando lá, passa a noite sem dormir, cuidando do nosso afeto. E no dia seguinte deixa 2 denários, deixa um dinheiro suficiente para que o hospedeiro cuide dessa nossa joia preciosa. E esse nosso inimigo vai até a nossa casa, bate a nossa porta e apenas diz: olha, aconteceu isso com fulana ou com fulano. Agora vamos abrir os olhos. Dá ou não para perdoar? Quem acha que dá para perdoar, levante a mão. Quem acha que não dá para perdoar, levante a mão. Quem não levantou a mão, por que não levantou a mão? Empatou? O que é mais forte? O ódio, o ressentimento, a mágoa que temos por esse inimigo, ou o amor que temos por esse ente querido? Vamos fazer uma pesquisa. O que é mais forte? O sentimento de amor ou a mágoa, o ressentimento? Quem acha que é o amor que você sente por ser amado é mais forte do que a antipatia, do que o ódio, do que a agonia, do que toda a mágoa que essa pessoa causou? Se o sentimento que você tem pelo seu ente querido é mais forte do que o sentimento que você tem por esse inimigo, levante a mão. E quem acha que o sentimento pelo inimigo é mais forte do que pelo ente querido, levante a mão. É mais forte. Porque o sentimento de amor, se ele for mais forte, ele bloqueia o ódio. Mas se o sentimento de ódio for mais forte, não dá para perdoar, não. Ninguém consegue perdoar se não amar. Ninguém consegue perdoar se não tiver um outro sentimento para pesar na balança. Porque o que nós sentimos pelos nossos entes queridos, se for uma coisa muito forte, cuidado, porque essa pessoa poderá vir numa próxima vida, ou nessa mesma existência,
pelos mecanismos sagrados da lei e estará nas mãos do nosso pior inimigo. E um dia nós vamos ter que, de joelhos, agradecer ao inimigo porque salvou a nossa joia mais preciosa. Por isso que Jesus disse: reconciliai com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho com ele, para que eles não vos entreguem ao juiz. O juiz significa a lei divina, porque é assim que a lei faz, quando não conseguimos perdoar as pessoas que nos ofendem profundamente. Faz com que aqueles que mais amamos dependam de algum tipo de ajuda daqueles que mais odiamos. É assim que a lei faz. Porque se não for por esse caminho, não será possível, não é possível amar o inimigo. É possível respeitar, é possível parar de perseguir, é possível ter compaixão, mas amar não consegue. Não estamos falando em respeito, não estamos falando em não perseguir, não estamos falando em ajudar. Dá até para ajudar o inimigo, mas amar o inimigo não é coisa para se fazer se não existir um sentimento de amor que possa contrabalançar. Então, todas as vezes que nós lembrarmos de um inimigo, todas as vezes que nós lembrarmos dessa pessoa que nos ofendeu tanto, vamos pensar no mesmo momento na pessoa que amamos tanto. Se não tiver nenhum ser humano, pode ser um animal, pode ser o animal de estimação, que está perdido, ensanguentado pelas ruas, e aquele nosso pior desafeto vai ali e cuida. Pode ser um animal. E vamos fazer isso. Transformar aquele que caiu nas mãos dos ladrões, imaginando que é o nosso maior afeto, e imaginar o samaritano como sendo o nosso desafeto. Utilizando de uma parábola de Jesus, fazendo exercício pela imaginação, trabalhando o subconsciente, porque a partir de agora, toda vez que cada um que aqui se encontra, ou que esteja nos vendo pela internet, e que fez esse exercício pela primeira vez na vida, imaginando um desafeto acudindo e socorrendo o seu maior afeto, não vai mais conseguir se desvencilhar dessa imaginação. Porque todas as vezes que vier o sentimento de mágoa, de ódio e ressentimento, a figura do amor estará do lado. Então não será mais impossível. É o começo de um tratamento, de uma psicoterapia, se utilizando de uma parábola tão forte, de um roteiro perfeito de caridade e da recomendação maior, do desafio maior do Espírito, que é de perdoar aqueles que nos afligem, aqueles que nos atingiram profundamente o ser. Agora vamos fazer a última pesquisa. Aqueles que acham que é possível prosseguir com esse exercício, levante a mão. Então todos nós temos esse dever, porque se não praticarmos esse exercício, ou algo parecido, nós vamos receber da lei divina exatamente algo parecido. A lei divina vai colocar os nossos entes mais queridos nas mãos dos nossos maiores desafetos. Se for filho, nos preparemos, porque daqui a pouco os nossos filhos dependerão, os nossos netos dependerão, os nossos bisnetos dependerão de alguma assinatura, de alguma proteção desse nosso desafeto, porque a lei divina tem muitos mecanismos para provocar o amor, para despertar o amor em nós. Assim é possível amar mesmo, profundamente,
esse ser que nos feriu tanto. É dessa maneira que precisamos aprender a amar. Mas vamos concluir por aqui. E durante os passos, vamos prosseguir com esse exercício. Se tem mais de um inimigo, e se tem mais de um afeto, vamos praticar, utilizando a força da imaginação, que é o pensamento mais poderoso que existe. Albert Einstein afirmava que ele aprendia muito mais com a imaginação do que por meio dos livros. Porque o que é a imaginação? A imaginação é uma força de pensamento que é gerada por meio do lado direito do cérebro. Por meio dela, é possível memorizarmos com mais facilidade. É possível nos orientarmos na vida, imaginando situações adversas, imaginando obstáculos e ao mesmo tempo facilidades. E que não se fale que estamos pela imaginação atraindo o negativo ou o positivo. Estamos exercitando desafios, exercícios, porque se nós imaginarmos, a coisa acontecerá, mas numa imaginação inconsciente, porque existem dois tipos de imaginações: aquelas que nos movem os passos e aquelas que somos os senhores delas. Ou seja, existem dois tipos de pensamentos: aqueles pensamentos que nos envolvem e aqueles pensamentos que temos o controle sobre ele. Porque nós não somos nossas mentes, nós não somos nossos pensamentos, nós somos nossas consciências. E torna-se necessário que o ser humano, o espírito, tome consciência dos seus pensamentos, conheça e tome consciência dos seus sentimentos, para que pensamentos e sentimentos sejam, na verdade, objetos do nosso pensar, e não senhores do nosso destino e das nossas vidas. Nós não somos nossos pensamentos, nós não somos nossa mente, nós somos seres espirituais, que temos a consciência moral muito mais poderosa do que a mente, e muito mais poderosa do que qualquer pensamento, a consciência moral. Então precisamos tomar consciência do que pensamos, do que sentimos. Para quê? Para que sejamos senhores dos nossos pensamentos e não escravos dos nossos pensamentos, senhores das nossas imaginações e não escravos das nossas imaginações, senhores das nossas mentes e não escravos das nossas mentes. Não será possível evoluir sem que não tenhamos controle profundo do nosso subconsciente. É semelhante, como já falamos outra vez, ao capitão do navio que tem controle sobre todo o centro do nosso subconsciente. E aquilo que nasce da imaginação é muito forte, porque a imaginação, ela surge como um pensamento racional, mas ela brota como um pensamento emocional, que ela é muito mais forte. As paixões são, na verdade, forças propulsoras de pensamentos imaginados, de pensamentos concebidos pelo lado direito do cérebro. Então, tudo é possível àquele que imagina. Acreditas? Disse Jesus. Se tu acreditas que o teu servo te curará, será curado, então que aconteça de acordo com a tua imaginação. E Jesus adianta, afirmando que todos os males, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e que todos os males procedem do coração. O que significa coração? Subconsciente. E o que significa isso? Pensamento imaginado guardado. Pensamento da imaginação guardado pelas experiências de vidas passadas e pelas experiências do ontem. Então, precisamos tomar consciência dessas forças propulsoras, desse poder infinito da mente. Por meio dessa imaginação, somente dessa forma será possível perdoar aos nossos inimigos. Muita paz a todos.